Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Pois bem, chegou a nossa aula de hoje. E aí, vamos aprender o quê? Hoje nós vamos estudar sobre a escritura e a produção de um texto. Vai ser uma aula bem legal, bem interessante, porque a gente vai aprofundar bem na escritura dos textos, para você ter essa habilidade de identificar que gênero que é, que tipo de gênero textual é e as nuances, os mínimos detalhes de uma escritura de um texto. E aí, tá preparado? Vou começar falando que a escritura básica dos textos varia conforme o gênero. Mas assim, como assim conforme o gênero? Porque tem o gênero narrativo, o gênero dissertativo e o gênero descritivo. Mas todos compartilham elementos essenciais. Vamos começar pelo primeiro. Como é o texto narrativo? O narrativo conta uma história com personagens, enredo, ambientação e tempo. Ali, historinhas, filme, tem muita essa estrutura. Ele também tem uma sequência lógica de acontecimentos com verbos de ação e marcadores temporais. Você sempre vai estar ali acompanhando o tempo da história, início, meio e fim. Às vezes começa do fim para você entender o início e o meio, mas isso daí é conforme o autor. Também tem os verbos de ação como foi, andou, avistou, procurou. E você sempre também vai estar acompanhando o tempo. Tá de noite, tá de dia, tá chovendo, tá como, o espaço da história. Ele também sempre vai te dar essa informação. E ele tem exemplos. Que exemplos são esses de texto narrativo? Contos, romances, crônicas, novelas, fábulas, depoimentos, relatos, piadas. Ou seja, tudo que puder ser narrado. Entenderam? E aí a gente vai para o texto descritivo, que é totalmente diferente do narrativo. Já aborda outras situações, como descreve características de pessoas, lugares, objetos e sentimentos, mas de uma maneira bem objetiva, sem o floreio da narração, sem aquela imaginação. Sabe os poemas que contam muito detalhe, assim, e tudo mais, expressam uma emoção que você se emociona de verdade? No texto descritivo não acontece isso. É uma descrição mais séria, tá entendendo? Ele também tem a intenção de aprofundar-se no que está sendo descrito. Se você quer acompanhar uma notícia, você vai lê-la nos mínimos detalhes que o texto vai te sugerir. Usa adjetivos, substantivos, verbos de ligação, advérbios, analogias e metáforas, tudo para você entender a descrição. E ele também pode ser objetivo e subjetivo. A pessoa pode contar o fato ou ela pode te induzir ao que ela pensa sobre o fato. Preste atenção. E por fim temos o último tipo, que é o texto dissertativo. Ele defende um ponto de vista, apresentando argumentos, ideias e provas. Ele tem uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. Observe que essa parte a gente vai estudar bastante lá no finalzinho da aula. Ele pode ser dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Ele pode falar e contar sobre, ou ele pode falar e dar opinião sobre. E é um dos gêneros textuais mais cobrados em exames e vestibulares. Você já ouviu falar na famosa redação? Pois bem, seguindo. Para entender melhor o texto dissertativo, eu vou trazê-lo como exemplo. E nesse exemplo eu vou contando minimamente os detalhes da sua estrutura. Quer entender? Vamos lá. O artigo de opinião, ele começa por sua introdução. Na introdução, o autor dá a conhecer ao leitor não só o tema do seu artigo, mas o que pensa sobre ele. Ainda na introdução, ela é a primeira parte do texto e ela é utilizada para explicar o que será discutido e o motivo de escrever sobre esse tema, que geralmente é polêmico. Aí você já está entendendo, como é que se dá a introdução para você observar isso na hora que você estiver lendo ou então na hora de produzir, que aí você vai lembrar dessas regras. Também, na introdução,
é justamente o fato de ser polêmico que atrai a curiosidade dos leitores para a sua leitura. Isso porque as pessoas procuram conhecer diferentes perspectivas acerca de temas controversos para assim formarem a sua própria opinião. Resumindo aqui, falando contigo, um tema é o que vai te fisgar a ler ou que vai te afastar. Se for um tema chamativo, polêmico, isso tende a ser mais lido. Agora, se o título do artigo de opinião não tiver aquele apelo todo, se for meio sem sal, ele não vai ter tanta leitura, certo? E para finalizar, o quarto item da introdução, após apresentar o tema e o seu posicionamento, os parágrafos seguintes contemplarão os seus argumentos, ou seja, a introdução convida a ideia principal, ela chama a ideia principal e o restante do texto são só argumentos para fortalecer a ideia já jogada na introdução. Perceberam? Agora a gente vai para outra parte do texto dissertativo que, por exemplo, é o nosso artigo de opinião. Agora a gente vai para a coluna dorsal dele, o desenvolvimento, a parte principal, que é onde você vai compreender de fato a ideia. Agora que o leitor já conhece o tema do artigo e sabe o que o autor pensa a respeito dele, chega o momento de esclarecer a sua opinião. E aí, desse modo, o desenvolvimento apresenta argumentos. O que fez com que o autor pensasse de determinada forma sobre o tema abordado no seu texto? Como é que ele chegou ali naquela ideia? Você vai ver no desenvolvimento. Como o artigo de opinião tem o objetivo de influenciar os leitores, muitas vezes ele apresenta uma reflexão acerca de argumentos contrários que poderiam colocar em xeque o que o autor diz. Prevendo isso, o autor apresenta contra-argumentos. Ou seja, não é só opinião, não é só fato. Ele procura dar um olhar dinâmico e amplo para aquilo que ele está escrevendo. Ou seja, ele coloca a sua opinião e ele pode também colocar como que ela não seja a verdade absoluta. E por fim, o quarto tópico do artigo de opinião no desenvolvimento é a exposição de perspectivas diferentes que elas enriquecem o texto. Ao mesmo tempo, fundamentar as ideias também é um recurso essencial para mostrar que o autor tem conhecimento sobre o que escreve e que suas opiniões não são meramente subjetivas. Não é vozes da minha cabeça. Se eu emitir uma opinião no artigo, eu tenho que embasá-las, eu tenho que trazer alguma comprovação científica para quem lê, também consiga entender e se aprofundar no assunto. E por fim, a última parte de um artigo de opinião é a conclusão. Mas o que é a conclusão? Na conclusão, o autor reúne tudo o que foi exposto e faz um apanhado para o leitor poder organizar as suas ideias. Nessa parte também, que encerra o artigo de opinião, devem ser apontados os argumentos apresentados e explicados nos parágrafos do desenvolvimento. Por fim, o autor esclarece que, em decorrência do exposto, essa é a forma dele pensar. Pois bem, depois de entender os tipos de gêneros textuais e a estrutura básica de um artigo de opinião, agora chegou a hora de ver na prática. Será que eu já vi isso, professor? Será que o que o senhor está falando aí, será que eu vejo no meu dia a dia? Eu acho que sim, sabe por quê? Porque o exemplo que eu vou te dar é o seguinte. Agora a gente vai embarcar num faz de conta. Imaginemos que haverá um passeio aí na sua escola. Esse evento envolve uma série de gêneros textuais. Vamos dar uma conferida? Comecemos pelo post de rede social em forma de convite. Escola Centro de Mídias. Vamos ao zoológico? Qual a data desse Vamos ao Zoológico? Vai ser dia 10 de julho. E como que eu faço para ir? Garanta seu lugar através da assinatura de autorização. Pois bem, esse foi o primeiro gênero textual que envolve todo esse nosso faz de conta. Já começamos por um gênero textual que foi o convite. E esse convite já chamou outro, que é a cartinha de autorização. Mas como que é essa autorização? Ela é um documento já pré-estabelecido. Ela tem que seguir umas normas, umas regras.
Então eu quero que você veja o contraste, a diferença muito grande do convite para uma autorização. Dá até para perceber o nível de seriedade. O post de rede social, ele é mais informal, ele não obedece tantos critérios, tantas regras. Ele só quer te convidar. Agora a autorização não. A autorização envolve dados pessoais, envolve a marca em questão, envolve uma série de respaldos aí que a pessoa tem que preencher, ler e depois assinar. Olha como é sério. E são dois gêneros textuais, um mais informal e o outro bem formal. E aí, digamos que já aconteceu. Você viu o convite, você quis, os responsáveis autorizaram e vocês foram para o zoológico. Tem mais gênero textual daí? Tem. Sabia que um comentário de internet pode ser um gênero textual? E aí eu capturei entre aspas, porque eu criei esse comentário. Como que seria um comentário após a ida ao zoológico? E aí eu trouxe um exemplo. A aluna Irislene comentou sobre a ida ao zoológico. Eu amei a experiência de ir ao zoológico. Pude ver vários bichos que só havia visto nos livros ou na televisão. A onça é realmente um animal muito lindo. Quero voltar mais vezes. Risos. Pois bem, o que define esse gênero textual comentário? A presença de alguns detalhes que aparecem muito nele. Por exemplo, depois do zoológico tem 3 exclamações. Percebam que a linguagem do comentário de internet ela não obedece tanto o padrão, ela não obedece tanto a gramática. Ali as pessoas não têm tanto essa preocupação. Então, por isso você vai ver uma série de pontuações assim que não condizem com a gramática. Isso não quer dizer que eu estou carimbando como errado. É só a forma de falar nesse ambiente específico. Lá também no comentário tem emojis e isso já não faz parte, por exemplo, de uma autorização, certo? Percebam ali que no final da penúltima linha tem um coração. Isso daí também bebe muito da essência da rede social. E por fim, tem ali RS, risos. É como se fosse uma onomatopeia, né? A pessoa reproduzindo através de letras um riso, né? Vocês entenderam aí que essa escritura do comentário também é muito específica? E aí, continuando, será que ainda tem gêneros textuais que envolvem essa situação da ida ao zoológico? Tem, porque a escola não consegue somente se reunir e ir diretamente para o zoológico. Ela precisa de quê? Ela precisa de uma autorização do zoológico. E como que ela vai fazer para conseguir essa autorização? Ela pode mandar um e-mail. E e-mail também é um gênero textual, certo? Então, a direção da escola precisa redigir um e-mail, também com a escritura de e-mail, para que o zoológico leia, autorize e os alunos possam ir para esse passeio. Então, eu vou ler algumas partes principais desse e-mail para a gente identificar a escritura dele. Não é a escritura de outros gêneros, a escritura que só o e-mail tem. Por exemplo, a saudação do e-mail. Prezada equipe do Zoológico Aldeia dos Bichos. Esperamos que esta mensagem os encontrem bem. Isso também faz parte da saudação. Somos a escola tal, localizada tal, e ali queremos realizar uma visitação educacional no dia 10 de julho, no período integral, ou seja, manhã e tarde, o dia todo. Perceba que aí no corpo dessa primeira parte do e-mail tem a saudação e o pedido bem claro, para que o zoológico e a direção do zoológico não se confundam no que a escola quer. Seguindo na escritura do e-mail, a escola também vai deixar claro os detalhes da visita, por exemplo, o objetivo pedagógico, o público que irá levar, ao zoológico, as atividades de interesse, tudo bem detalhado, as solicitações especiais, os compromissos da escola, retorno e contato. Tudo ali que o zoológico precisa saber para que ele tenha condições ou não de receber essa escola. Perceba que, como na autorização, é um texto bem sério, um texto bem redigido numa linguagem formal.
diferente do convite e do comentário de internet. Vocês perceberam ali que todos são gêneros textuais, mas eles são bem diferentes. Perceberam? Agora, que tal observar a dica E mais show? Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar de substituições em texto. Observe comigo. A frase é assim: o professor Júnior Mar vai às escolas. O professor Júnior Mar grava as dicas. Qual é a expressão que está se repetindo? Professor Júnior Mar! Você já notou que está aparecendo duas vezes o professor Júnior Mar? Para evitar a repetição, deixar o texto bem coeso, bem conectado, vamos substituir pelo pronome ele. Observe. O professor Júnior Mar vai às escolas. Ele grava as dicas do sexto tempo. Pronto, nós resolvemos essa duplicidade aí na nossa frase e agora nós deixamos o texto mais coeso, mais conectado por meio do pronome ele. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Então agora, vamos lá no outro nono. Vem comigo. E aí, pegou a nossa dica de hoje? Então agora... Brilha, garoto! E aí, preparado para o vamos exercitar? Questão 1. Leia a concepção de introdução de artigo de opinião. Abre aspas. Na introdução, o autor dá a conhecer ao leitor não só o tema de seu artigo, mas o que pensa sobre ele. A primeira parte do texto é utilizada para explicar o que será discutido, o motivo de escrever sobre esse tema, que geralmente é polêmico. É justamente o fato de ser polêmico que atrai a curiosidade dos leitores para a sua leitura. Isso porque as pessoas procuram conhecer diferentes perspectivas acerca de temas controversos, para se informarem sua própria opinião. Após apresentar o tema e o seu posicionamento, os parágrafos seguintes contemplarão os seus argumentos. Dentre as alternativas, indique a que não corresponde a um exemplo de introdução de artigo de opinião. A. A discussão sobre o comércio ilegal de animais silvestres. B. A automação acelerada por sistemas de IA substitui funções humanas em setores como atendimento ao cliente e logística. C. A crescente adesão ao veganismo reacende debates sobre ética, saúde e tradição. E D. Em última análise, cada vida perdida em um acidente aéreo deve servir como um lembrete urgente. A busca por inovação e excelência operacional não é um custo, mas um imperativo ético. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Voltando para encontrar o gabarito, vocês encontraram? O gabarito dessa questão é a letra D. Então, ela parecia estar um pouco complicada, mas na verdade não estava. Por que a letra D é o nosso gabarito? Por eliminação. Porque a letra D traz um parágrafo começando pelo conectivo de conclusão, em última análise. Isso é clássico de quê? De uma conclusão. Em última análise, então, assim, são todas expressões conectivas de conclusão. Isso não cabe numa introdução. Introdução é o início. E quando se fala em última análise, não faz sentido. Perceberam a diferença de parágrafos de introdução e de conclusão? Em última análise, não consegue entrar em introdução. Perceberam? Questão 2. Leia o fragmento sobre como fazer um editorial. É pertinente que o texto se inicie com o que é mais conhecido ao leitor, apontando para problemas que indicarão a sua tese. Em seguida, no desenvolvimento, aproveitar para aprofundar o assunto, apresentar outras leituras, colocar os argumentos, fundamentar as defesas, tudo em direção ao convencimento do leitor. Na conclusão, propor um desfecho crítico ou propositivo para o assunto, entre aspas. A parte destacada indica uma ideia de A. Introdução, B. Desenvolvimento, C. Tema e D. Linguagem. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, chegamos para o gabarito da questão 2, que é a letra B, desenvolvimento. Mas por que, professor? Esse parágrafo é desenvolvimento? Porque ele vem fundamentando ideias, ele vem fazendo uma explicação. O argumento inicial foi dado lá na introdução. E esse parágrafo claramente está explicando esse argumento, ele está fundamentando, trazendo provas, trazendo comprovações, certificações, está apresentando de fato um argumento. Então, por isso que ele não é introdução, ele não é tema e ele não é linguagem, ele é desenvolvimento. Agora vamos seguir para o nosso desafio Educa Mais. Leia o conceito de diário. Abre aspas. Diário é um gênero textual. Sua função é registrar fatos, reflexões ou anotações referentes ao cotidiano de uma pessoa, seja no âmbito íntimo ou profissional. Ele precisa exibir uma data e pode também apresentar vocativo e assinatura. Alguns tipos de diário são íntimo, de viagem,
de formação, de pesquisa, etc. Identifique a alternativa que não resume o que é diário. A. Abre aspas. O diário apresenta data, vocativo, desenvolvimento e assinatura. Fecha aspas. B. Abre aspas. Pode ser íntimo, de viagem, filosófico, de classe, de bordo, etc. Fecha aspas. C. Abre aspas. Gênero textual que narra a vida de uma pessoa, celebridade ou pessoa comum. Fecha aspas. E D. Abre aspas. Caderno, agenda e arquivo digital são suportes para a construção de um diário. Fecha aspas. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Voltando, vocês encontraram o gabarito do nosso desafio Educa Mais? A resposta é a letra B. Pode ser íntimo, de viagem, filosófico, de classe e de bordo. Isso tudo está no texto de apoio, está no nosso suporte, né? Porque você vai narrar no diário suas opiniões acerca do que você está vivendo. E a que mais se encaixa nesse conceito é a letra B. Espero que tenham acertado. E aí? Concluindo a nossa aula, vamos para o que aprendi hoje. E nesse momento do que aprendi hoje, vamos relembrar que nós vimos as características de texto descritivo, texto narrativo e texto dissertativo. E nós vimos também exemplos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como você pode observar a escritura de um texto através de tópicos relacionados a cada parte, como o que vai na introdução, o que tem no desenvolvimento, como faço uma conclusão. E vimos também vários gêneros textuais que também observam a escritura de cada tipo de texto. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!